Olá, eu me chamo Andresa Schaefer, sou coordenadora de marketing na Boxprint e sou a host desse podcast. Sejam bem-vindos ao podcast da Boxprint. Hoje eu tenho um time muito importante e muito especial nessa mesa aqui comigo de convidados. Silvana Dilli, superintendente da Sintecal. Tudo bem, Sil? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de convidar a Sintecal para falar de um tema tão interessante que é a sustentabilidade e um tema que a gente já tem uma certificação na associação. Legal, eu que agradeço tua presença aqui, compondo essa mesa comigo também, aí o time feminino, então, falando sobre o segmento calçadista, que eu acho muito importante também a nossa presença nesse segmento. Temos o Gerson Berwanger, da Bertex. O Gerson é diretor da Bertex e também presidente da Sintecal. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite. Essa turma é boa para a gente bater um papo aí, né? Para alongar essa nossa conversa de sustentabilidade, que é o futuro da nação, né? Esse é um ponto bem crítico que a gente é bom de conversar, bom de resolver. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E ao meu lado, Marco Schmidt, vice-presidente de sustentabilidade na Sintecal e diretor comercial da Boxprint. E aí, Marco? Tudo bem, Andresa? Em primeiro lugar, queria agradecer a Silvana, ao Gerson, que está aqui conosco prestigiando esse evento, a Andresa como organizadora, e dizer que é um orgulho muito grande estar aqui, principalmente como Boxprint, como diretor de negócios, e com o segundo chapéu, que é vice-presidente de sustentabilidade da Sintecal, que eu vejo como uma oportunidade para o segmento calçadista, para todo o Brasil, como muito importante. Acho que é uma relevância muito grande essas oportunidades que nós temos de destacar o quão é importante e quais as possibilidades nós temos de crescimento para o futuro pela sustentabilidade, na verdade, o selo Origem Sustentável, né? Que eu brinco chamando de SOS, que é o nosso socorro para a gente crescer cada vez mais no calçado. Obrigado, Andresa. Muito obrigada, Marco. Com certeza hoje nós vamos trazer pautas muito relevantes para o segmento, para toda a cadeia calçadista, na verdade, porque aqui a gente acaba se complementando. E vamos usar como tema principal do nosso episódio a origem sustentável, então, que é essa certificação tão importante. Eu vou pedir primeiro para todos os nossos convidados se auto-apresentarem, para vocês entenderem como que eles vão trazer mais profundidade para esse nosso assunto. Sil, por gentileza. Sou Silvana Dilli, sou superintendente da Sintecal, sou formada em gestão da produção, tenho MBA em negócios de moda pela UX e uma pós-graduação em marketing pela FGV. E fico muito feliz de estar aqui para a gente falar desse tema aí, que é super interessante, e fico muito orgulhosa de duas associações, né, não só a Sintecal como a Bicalçados, terem a única certificação no mundo que trabalha o mapeamento de todos os processos da sustentabilidade. Então, é um tema que nem o Marco falou, né, quase que um SOS, mas a gente tem essa obrigação, né, de orientar e colocar a indústria nessa pauta, que não é mais um diferencial, né, uma pauta que não é mais um diferencial, e sim é uma pauta que a gente precisa colocar na indústria para elas permanecerem no mercado. Verdade, Sil. Bem pertinente mesmo. Gerson, por favor, faça a sua autoapresentação para quem está nos assistindo e entender como que tu vai nos ajudar aqui nesse contexto. Ok. Sou Gerson Berwanger, presidente da Sintecal. Né? Estou aqui pela Sintecal hoje, mas também sou diretor da empresa Bertex, produtos para calçados, né? Que a gente trabalha bastante, uma amplitude grande na linha de produtos para calçados. E a gente traz bastante esse tema de sustentabilidade, que eu sempre digo, não é um futuro, é o presente. Se a gente não cuidar do presente, aquilo que a gente vai fazer, tanto econômica, social e na parte ambiental, a gente não vai ter um planeta para frente. Então, é o hoje nós temos que lidar com isso hoje. E é bom de a gente apresentar, mostrar, né, e dizer e mostrar o tão quanto a gente está empenhado junto com a Bicalçados, fazendo esse trabalho de selo para certificar essa indústria calçadista, ou cluster calçadista, digamos assim. Verdade, vamos trazer pautas bem relevantes para toda a cadeia. Marco Schmidt, por favor, se autoapresente. Marco Schmidt, colaborador novo da Boxprint, 44 anos de trabalho e nunca deixei de estudar. Atualmente cursando o IESE para tentar me melhorar, mas o principal momento que me move hoje, ou um dos principais, é a Sintecal. A sustentabilidade para a Boxprint, desde 2005, quando nós começamos com o FSC, depois carbono neutro em 2009, sempre foi uma busca muito grande. E eu encontro hoje uma realização profissional e pessoal muito importante para mim, podendo ajudar e trabalhar na Sintecal. Porque eu vejo que essa oportunidade que nós temos, ela é bem fácil de ser resumida. A Itália exporta sapatos a $50.
A Espanha cerca de 40 a 36 e o Brasil a 12 a 16. Números que nós temos de exportação. E a China exporta 8, ou seja, nós não vamos conseguir fazer a marca Itália nem a marca Espanha, mas a marca sustentabilidade a gente com certeza pode fazer. E o selo hoje nos dá uma possibilidade muito grande de ter um diferencial de custo e de decisão de compra. Então, hoje, para mim, é muito importante esse trabalho de poder realizar junto com a Sintecal, com o Gerson, que me convidou para participar há 2 anos, junto com a Silvana, que eu quero dar os parabéns já de antemão pelo trabalho que vem realizando, que é muito importante para a nossa cadeia calçadista. Eu acho, Marco, pegando esse teu gancho aí de fazer o trabalho, tu pôs os números assim da exportação da Espanha, da Itália. Eu acho que assim o Brasil para exportação ela não vai ganhar em preço a exportação do sapato. Ela vai ganhar em sustentabilidade, em qualidade, mas a sustentabilidade dá relevância da qualidade, ao mesmo tempo tu acompanha os dois patamares juntos, né? E eu acho assim, nós temos que brigar pela sustentabilidade, não pelo preço. Nós não vamos ganhar no preço da China. A gente está justamente aqui falando da diferença entre preço e valor. Então, tudo isso que a gente vai contextualizar, na verdade, vai auxiliar a trazer valor, agregar valor para as marcas e para toda a cadeia. Eu acho que está aí uma boa pauta já para a gente dar início. Então, vou pedir, Marco, para tu nos explicar qual é exatamente o significado da origem sustentável, da certificação origem sustentável, né? Qual é o conceito que está por trás deste selo? Eu acho que o mais importante do selo é a rastreabilidade que toda a cadeia calçadista acaba tendo, porque ela começa no fornecedor, garantindo os tipos de produtos que são usados para a confecção do calçado e a rastreabilidade que é possível. Ou seja, hoje um cliente americano, uma grande loja ou um comprador que tem uma grande marca, consegue rastrear aqui no Brasil, graças ao selo Origem Sustentável da Sintecal e a Bicalçados, cada passo de cada material que foi usado, tipo de cola, tipo de embalagem, se o cartão foi usado com FSC ou não, é a única cadeia do mundo que tem essa rastreabilidade. Eu acho que isso é muito importante para ser dito. Então, pontos, rastreabilidade, garantia de sustentabilidade, mas sermos os únicos do mundo a ter essa capacidade. Então, esse diferencial é que nós temos que trabalhar muito grande. E isso é o que vai trazer para nós, não só na exportação, mas no mercado interno também, uma capacidade de criar um propósito diferente para cada empresa, cada fornecedor e se destacar. Tem um exemplo interessante que eu li agora, uma pesquisa feita em 32 países, 33 mil pessoas, onde 97% já procuram sustentabilidade. Mas no Brasil, no nosso mercado interno, 14% já decidem pela sustentabilidade. Ou seja, quanto custa o market share de 1%, 2%, 3% para uma empresa? E nós temos hoje 14% que, podendo ser comunicados, consegue alavancar a venda e um diferencial para o produto. Sim. Então, para mim, isso é o resumo que seria do... Acho que o Gerson e a Silvana podem me ajudar um pouquinho. Eu acho que o grande ganho da certificação do Origem Sustentável é o mapeamento de todos os processos. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa muito na questão ambiental. Então, eu acho que a Sintecal ela traz esse conhecimento e quase que um guia de orientação quando as empresas querem trabalhar a sustentabilidade. Porque como é que cai isso nas empresas, né? A gente precisa fazer alguma coisa na sustentabilidade. Como eu vou fazer? E muitas vezes, claro, o pilar ambiental é importante, social é super importante, mas no dia a dia a gente acaba não levando o pilar, né, a dimensão que sustenta tudo isso, que é a questão econômica. Então, com isso, com Origem Sustentável, tu senta com o empresário, com os diretores e apresenta todos os indicadores para eles. E daí a gente tem uma surpresa muito grande nas empresas que, pela legislação brasileira e por todo o comprometimento da nossa indústria, tem muita coisa que a gente faz. Só que, às vezes, a gente não mostra. Então, Origem vai lá num outro ponto também e fala assim, nossa, eu tenho esse indicador, eu já faço, mas eu não considero que é sustentabilidade. E é sustentabilidade também. E daí tu consegue apresentar o tema de uma maneira sistêmica e organizada para o teu cliente. E eu lembro bem no início do programa, quando a gente tinha grandes compradores que chegavam e perguntavam numa feira internacional, olha, o que vocês têm em sustentabilidade? Não, a gente está desenvolvendo uma linha de produto sustentável. E não era só isso. Então, acho que esse é o grande ganho e quase que assim, a raiz de tudo é a questão sistêmica da sustentabilidade. A gente mostra isso no Origem.
Que, na verdade, o intuito da empresa, do ecossistema da empresa é ser sustentável e não ter apenas uma linha de produto sustentável. E aí a gente acaba se diferenciando naquela questão que o Gerson falou. Se não vamos por questões tributárias e afins, né, nos destacarmos na exportação, não é uma briga parelha, digamos assim, né, Gerson? Então, vamos agregar valor para a marca. E aí esse viés com o fortalecimento da origem é bem importante. E, Andressa, eu acho bem interessante, porque esse tema que é bem sensível que o Marco colocou e o Gerson, quando a gente pensa num país como a Alemanha, tu pensa em inovação, na Itália, respira design. E o Brasil tem genuinamente a questão da sustentabilidade. Pensou em Brasil, pode ser também pela floresta, né, por outras questões, mas a gente tem isso nosso. Então a indústria tem que explorar e a gente realmente mostrar, olha, o Brasil é sustentabilidade. Sim, tem tantas marcas que são referências. Se tu observar a questão da Itália, né, do Made in Italy, por que tem o Made in Italy? Não porque alguém colocou lá um programa, um selo e investiu, porque tem marcas fortes por trás. Então, acho que o nosso grande desafio como a Sintecal é fazer grandes marcas de calçado e de componentes serem referência para a gente trazer essa imagem para o nosso país. É o nosso sonho, é o nosso propósito, né? Num mundo que a gente fala muito em proposta de valor, em propósito. Eu acho que esse é o propósito, né, da Sintecal na questão da sustentabilidade. Eu acho assim, Silvana, também, que no mundo todo, dentro das maiores marcas, eu acho que aqui tenho certeza que isso vem do up-down. Né? O dono da empresa também vai para os funcionários. Se ele não abraçar essa causa da sustentabilidade econômica, social, que seja, toda essa parte do origem sustentável, não vai sair um bom negócio dentro da empresa. Tem que ser up-down. O dono da empresa tem que estar firme e dizer, eu quero, é isso que eu quero, esse é o propósito da empresa, esse é o futuro da empresa. É um caminho de futuro. É o caminho, porque ali na frente não vai perguntar, a pessoa vai dizer o que tu tem de sustentável. Então, o que tu não tem de sustentável que eu vou deixar. Né? Porque a gente vai nas feiras internacionais, como tu comentou, em Itália, Espanha, eu viajo bastante também para outras feiras, não só de componentes para calçados, né? A gente já vê nas estandes, ESG, certificação, não sei o quê, sabe? É muita certificação. Nós temos a nossa vantagem que a certificação a gente consegue entrar no cluster calçadista, né? A única do mundo que tem essa parte de duas associações que conseguem, que é a Bicalçados e a Sintecal, as sócias desse selo, para nós abranger toda a parte. Mas a gente vê muito lá fora já, há tempos, não é de agora, não é uma coisa... surgiu agora a parte da sustentabilidade. Não, eles já estão muito mais na nossa frente. Né? Eu acho que falta muito marketing ainda para nós fazer, que a gente tem bastante, nem o Marco falou, a gente tem que ir compilando, a gente tem coisas dentro da empresa, tem que ir compilando para mostrar, que isso a gente não mostra. Né? E eles não, tem um selo carimbado na frente da estande de cada uma que tu vai, tu entra lá e a pessoa já diz, isso aqui nós temos sustentável. Não é o que tu está buscando, não, essa parte é a parte da sustentabilidade. Esse insight é bem importante. Nós temos, Marco, comunicado muito mais nos últimos anos, né, como empresa B, mas principalmente como origem sustentável. A gente também entendeu como destacar isso para os nossos clientes. Então, para a cadeia, a gente também tem conseguido compartilhar melhor os pontos e entra esse viés de social, de que sustentabilidade é a sustentação de todo o negócio. Então, a gente está falando de vários pilares do negócio. A gente está falando do pilar econômico, que também é muito importante. Tem que estar muito alinhado isso para o dono, o proprietário ou para a direção da empresa, como mexe no core da empresa. Ser sustentável, que é sustentável para o negócio, para a sociedade na qual está inserido e também para o meio ambiente, porque tem muito esse viés ainda, né, de quando a gente fala sustentabilidade, estar muito conectado só ao que é o verde, e quando na verdade não é. Eu vou pedir, inclusive, para a Sil trazer os benefícios e quais são os critérios da certificação. Talvez nessa questão dos critérios fica um pouco mais claro para quem está nos ouvindo e procurando entender sobre a certificação, o como é abrangente dentro do negócio, o como ela é relevante dentro do negócio, né, Gerson? Então, como a gente trabalha a questão do mapeamento, o Origem Sustentável ele tem dimensões. Então, a gente tem a dimensão social, a dimensão ambiental, a econômica, a cultural também, que é a valorização, né? Como é importante a gente passar a história, né? De como foi fundada a Box, como foi fundada a Bertex, isso engaja, né, o público interno. Tu engajando o público interno, tu tem um resultado de um produto e tu tem um resultado melhor para a empresa. E a última dimensão que a gente colocou agora, que faz uns 2 anos, é a questão da gestão da sustentabilidade, que daí é um ponto que o Gerson comentou. A sustentabilidade não adianta ter um comitê
de sustentabilidade. Então, tem que estar em tudo, tem que estar na gestão. Então, agora a gente tem essa dimensão também. O programa, ele é um programa que ele já nasceu inclusivo. Porque uma empresa, ela não, muitas vezes, tá? Se eu for falar do nosso setor, ela não nasce sustentável. Então, ela começa a trabalhar e fazer modificações para trabalhar e se desenvolver cada vez mais na sustentabilidade. Então, o que a gente fez? Tu pode iniciar no programa trabalhando na categoria bronze, que daí tu tem que atender 20% dos indicadores de todas as dimensões. Tu pode ser prata, que é 40% do atendimento desses indicadores nessas dimensões. Ou tu pode ser ouro, que é o atendimento de 60%, ou diamante, que é 80%. Então, tu consegue também dar um nível de evolução para a empresa, porque a gente sabe que o trabalho da sustentabilidade é um trabalho que tu tem que ter constância. Tu não consegue fazer toda a modificação de um ano para o outro, de um mês para o outro. É um trabalho que ele é contínuo. Então, as empresas, né, para elas ingressarem, a gente tem todo um trabalho ali das dimensões, dos indicadores, e delas vão avaliando que indicadores que elas estão trabalhando dentro das dimensões, e daí é feita uma avaliação, né, com uma auditoria, e daí elas são certificadas na categoria, então, que elas estão preparadas. Para entender aquele grau de maturidade, digamos Isso. assim, porque são, ao longo do processo no negócio, sendo feitas escolhas. Como empresas de origem sustentável, a gente sabe que durante a nossa rotina a gente tem que fazer escolhas, né? Chega um momento numa negociação, numa parceria, que a gente tem que... Como uma empresa de origem sustentável se portaria nessa situação? E é aí que eu vou escolher. Então, isso é bem interessante saber que a empresa também pode ir evoluindo. Ela não precisa estar pronta para ser origem, mas ela pode ir sendo polida e fazendo escolhas de acordo com a evolução dela, né, Sil? Sim, com certeza. O importante é não parar nunca, né? Ir evoluindo. Um ponto que eu ia destacar, tentando ajudar nessa parte, é que toda empresa que começa a controlar a sustentabilidade e desenvolver ela, acaba se tornando mais eficiente. Por quê? Porque ela começa a medir. Ela começa a medir desperdícios de água, desperdícios de eletricidade, de mão de obra, de todos os aspectos, porque tudo é ligado à sustentabilidade. E isso torna a empresa mais eficiente. Então, a sustentabilidade também serve para o negócio, olhando a aplicação diferente. A sustentabilidade do seu negócio economicamente antes de ser sustentável. Por quê? Porque tu mede tudo. E quando começa a medir, começa a ver desperdício e controlar. Então, tem um lado muito importante que eu vejo, que é a implantação do selo, além da sustentabilidade em si, a sustentabilidade do negócio pela eficiência dele, pela melhoria dele economicamente, na produção, ou seja, dentro da empresa mesmo, que é um aspecto que eu acho que vale a pena ser sempre lembrado no nosso caso, que é muita mão de obra, que é muito detalhe, né? O sapato que sempre vai ter. Então, acho que também vale para ajudar na linha da sustentabilidade. Marco, dentro do teu pensamento, o empresário geralmente chega e diz, vou ganhar dinheiro com isso? Vai ganhar dinheiro. Antigamente, a gente tinha muito mais despesa, né, para provar, ou para fazer, ou para guardar o lixo, ou para, né, alguma outra coisa assim. Mas hoje em dia tu ganha dinheiro com sustentabilidade, né? Se ganha bastante dinheiro com sustentabilidade. E é esse ponto, é mensurar o quanto está gastando energia, né? Saber dentro dos papéis, dentro daquilo que está gastando, não estou gastando, o que eu vou economizar aqui e ali, para te ter tudo mensurado dentro da tua empresa. É um controle, na realidade, né? Uma planilha de controle dentro da empresa. Tu nem imagina que gastava tanto com lixo, ou gastava tanto com pessoas dessa maneira. Não, esse é um caminho que tem que ser mostrado. E o lixo hoje virou, em muitos casos, dinheiro, né, Gerson? O lixo virou, em alguns casos, virou bastante dinheiro. Né? Um bom retorno comercial, né? É verdade. É que eu acho que por muito tempo também a sustentabilidade, quando chegava a palavra para o empresário assim, nossa, o que eu vou ter que investir? Agora eu vou ter que pagar mais essa conta. Então, acho que também a gente trouxe, que sustentabilidade é redução. Então, eu vou ter a sustentabilidade, eu vou controlar minha produção, eu vou conseguir reduzir a energia elétrica, eu vou reduzir minha matéria-prima, com isso eu tenho um retorno financeiro, que daí faz esse ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso. Então, acho que essa é a batida agora da sustentabilidade. Sim. Ficou bem boa. Ciclo virtuoso é excelente. Não, vicioso, virtuoso, né? Eu quero trazer uma pauta que é a mão de obra. Na verdade, a gente sabe que o segmento calçadista conta também com esse desafio da mão de obra e principalmente qualificada. E a gente sabe que o impacto na comunidade traz muito engajamento para que as pessoas tenham vontade de trabalhar naquela empresa, que elas veem aquela empresa como realmente relevante, como eu quero, eu busco, eu almejo estar ali com a minha família. Dito isso,
eu quero que vocês complementem como que essa certificação da origem pode sim auxiliar as comunidades locais, para que as pessoas realmente vejam naquelas empresas o valor de estar trabalhando, de aperfeiçoar a sua mão de obra e principalmente de fidelidade ao negócio. Esse é um caminho bastante interessante, né? Porque tu não mensura tudo na hora que tu vai trabalhar o origem sustentável, tu não vai... quando tu enxerga as pessoas que estão tudo na tua volta, digo, dentro da empresa, né? Tá todo mundo englobado dentro do mesmo sentido, né? Não vamos para o origem sustentável, porque daí tu junta elas para um mesmo propósito, vai trabalhando elas, e assim elas vão trabalhando nas suas casas depois, porque vê a parte social, de lembrar do aniversário da pessoa, de lembrar de dar uma lembrancinha dos pais, e assim tu vai engajando toda a comunidade, a casa dele também, ele vai tornando aquele círculo, né, que tu comentou, o virtuoso, né, na casa das pessoas. Tu te põe da tua empresa para dentro da comunidade, para dentro dos teus funcionários, e aquilo vai pegando um corpo bastante grande. Eu acho que esse é um dos pontos assim que vai ajudando a parte social, que é a parte da sustentabilidade, muito legal isso, muito de engajar as pessoas, de fazer, né? Também eu tenho 3 filhos, 30, 27 e 19. O de 30 e 27 se importam, se incomodam. O de 19 toma atitude. E essa é a geração que nós temos que atingir. Essa geração que toma atitude é que vai decidir onde vai trabalhar, com o que vai trabalhar. E se nossas empresas não tiverem um propósito claro, não tiverem um bem, eu acho que nem para colaboradores a gente vai conseguir. Então eu vejo, além de toda a parte da sustentabilidade, eu vejo a parte muito forte do propósito, que é como o Gerson falou, que é essa humanização que a gente acaba levando, porque, queira ou não queira, eu sou de uma geração que quando comecei a trabalhar, eu fui preparado para comprar, produzir, vender, ser econômico, entregar e cuidar de estoque. Era isso que a gente fazia. Hoje não. Hoje é muito maior. Tanto que a própria gestão hoje da Box, são 3 superintendentes e fazem um trabalho muito melhor que nós fazíamos, que era um trabalho que nós achávamos que era humanizado e não era. Eles são melhores que nós na humanização, nos exemplos que o Gerson deu. Então, eu acho que esse propósito, toda essa humanização é fundamental junto com a sustentabilidade e para a melhoria das comunidades que nós vivemos. Porque sem ter uma comunidade forte, sem ter colaborador forte crescendo, as empresas não crescem, nossos negócios não prosperam. Então, acho que o Gerson foi muito feliz no exemplo que ele pegou, e acho que isso é um exemplo que para nós hoje na Box Print, e acho também junto na Sintecal, é o nosso mantra, né? Sermos melhores socialmente, sermos melhores em todos os aspectos, né? E esse investimento, na verdade, ele volta para a empresa, né, Marco? Eu vejo muito isso, porque ele parece, tá, mas então eu só vou demandar do meu caixa. Não, na verdade, ele vai te retribuir de outras várias formas, principalmente em ter pessoas que vão ser mais alinhadas com o perfil da empresa, mais engajadas, não vai ter tanta falta de pessoas no trabalho. Tudo isso a gente sabe que também são as torneiras abertas do negócio, né? Então, a gente ter esse bom relacionamento com a comunidade, ter esse entendimento de que todos fazemos parte de um ecossistema auxilia muito. E daí, muitas vezes, né, a gente ajudar daqui a pouco uma ação que é tão distante da empresa. Eu acho que a sustentabilidade trouxe esse olhar para essa questão da comunidade, né? Então, eu tenho a minha empresa em Campo Bom e Novo Hamburgo, eu vou ver onde eu posso ajudar aqui no entorno. Porque daí com isso vai ter melhorias e vai com certeza atingir os nossos funcionários. Então acho isso bem importante e muitas vezes, ontem eu estava numa conversa até com a Suelen da Arezzo, e muitas vezes a gente não está falando só da questão financeira, né? Ela trouxe um exemplo super interessante que eu acho que vocês escutaram com a gente aqui no SEI, em Campo Bom, que foi a questão da licença paternidade de 15 dias da reserva. Né? Quanto isso custa numa empresa e quanto isso dá de retorno em casa, que vai dar um retorno para a empresa da rotatividade. A gente sabe que a indústria tem daqui a pouco problemas de atrair funcionários. E não é só da indústria. O comércio tem problema na questão de horário também. Né? A gente tem uma vantagem, né, que na indústria trabalha de segunda a sexta, o comércio trabalha de domingo a domingo. Então, acho que esse olhar, assim, o que eu consigo fazer dentro das minhas possibilidades. A gente tem uma empresa que agora vai ser certificada diamante, que ela tem uma unidade no interior de Minas. Ele divisa com Franca e ele faz pequenas ações que são grandes e são facilitadores para os funcionários. E daí eu vou citar um exemplo, que é a questão da missa, né? Então, todas as missas principais, claro, da religião católica, ele oferece dentro da empresa.
né? É uma coisa que proporciona isso para o funcionário e para a família do funcionário, porque não existe uma paróquia próxima. Então, por muito tempo, a gente foi em várias palestras, vendo grandes cases de grandes marcas, e a gente voltava para a indústria, nossa, como é que eu vou aplicar isso? Eu não tenho esse recurso financeiro, eu não tenho essa possibilidade. E o programa traz esse olhar. O que eu posso fazer e o que cabe dentro da minha empresa? Então, acho que esse exercício também é bem importante para as empresas fazerem e faz total diferença. E eu vejo bastante nas duas empresas. Mas eu acho, eu gostei dessa da missa, né, do pessoal lá de Minas, né? Porque assim, ó, ela tem uma regra, né? O Origem Sustentável tem uma regra, mas tu pode além daquele limite da regra, né? Para poder fazer isso, é uma missa, é um jantar, é um convite, não sei, é umas coisas assim que Sim. é o que aflige a parte social e que tu aflige as pessoas que gostam daquilo ali, né? Uns gostam de missa, outros gostam do outro, mas legal, gostei. E junto com isso, o que eu observo muito com o Origem Sustentável e com esse movimento todo do propósito, é o engajamento dos colaboradores. E aí cria o pertencer. Esse pertencer, porque, por exemplo, o que nós tínhamos no passado? A diretoria decidia, pegava os gerentes e vamos fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje nós temos os voluntários, e digo assim com orgulho, muito maiores do que a gente tem até necessidade, pessoas dispostas a trabalhar, porque elas pertencem a uma causa, elas pertencem ao propósito da empresa, elas pertencem à da sustentabilidade, à da comunidade. Então, esse engajamento que se cria dentro da empresa e na sociedade, acho que é a prova dos 9 que a gente está fazendo algo bem feito, porque a pessoa tem essa certeza de estar fazendo algo bem junto com a empresa, e não tem mais aquela visão da empresa, vou lá só trabalhar e vou embora que eu cumpri meu horário. Então, acho que isso é muito gratificante para todos nós, que passamos basicamente mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, né? Então, esse engajamento para mim é muito importante, que é o resultado de um trabalho bem feito, como o Selo Origem, como o propósito em todas essas empresas, né? O caso da Bertex, a Sintecal mesmo, como sendo entidade, tem um exemplo muito grande de engajamento das pessoas, a gente acompanha os aniversários, fortuna, então acho que isso é fundamental. Acho que um ponto bem importante que foi colocado nessa mesa também, que a gente vive, eu não acho que é um conflito de gerações, eu acho que é uma evolução onde tem várias gerações, que são 5, né, que a gente está vivendo agora. Então, também, assim, ó, quando a gente fala, assim, a posição do líder, ela é muito solitária às vezes, né? Eu acho que vocês dois podem falar sobre isso. O líder é uma pessoa solitária. Então, às vezes a gente tem vontade, né, de fazer essas alterações. Eu noto isso, assim, porque eu tenho o prazer de trabalhar com o Gerson e com o Marco, mas a gente também tem que ver que não se teve uma criação sobre esse tema. Então, tudo que tu não teve uma criação, tu demora um tempo para fazer a mudança de cultura. Quando a gente fala daquela pauta que é super importante, a questão da diversidade, as mulheres em cargo de liderança, a gente tem que entender que, às vezes, é cobrado do mundo corporativo uma postura que a gente não tem em casa. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo meu agora, porque muitas vezes, quando eu vou viajar 2, 3 vezes no mês, eu não tenho um questionamento de um homem na empresa, eu tenho um questionamento do meu pai, que fala, nossa, tu vai viajar novamente, mas tu tem uma filha de 3 anos, e ele não faz por mal. Eu acho que o Marco já deu o exemplo do pai dele também. Eles não fazem por mal, eles fazem muitas vezes por um carinho ou por ser de uma cultura diferente. Então, essa fala eu acho bem importante para quando a gente tem assim, olha, lá na empresa eles não entendem. Não é que eles não entendem porque eles não querem, porque eles estão num processo de evolução, assim como, né, todas as pessoas que estão aqui. Então, acho isso uma pauta bem sensível para a gente conversar, e eu escuto bastante. E daí é o nosso papel fazer essa mudança. E a mudança vai aos poucos. E a gente vai aprendendo e se apoiando também. Com Tô contigo certeza. nessa, né? Eu também tenho uma menina de 5 anos e é justamente, a gente vai acompanhando, mas também lida com muito carinho, porque assim como a gente quer entender o seu papel no mercado, também vê isso, que as pessoas não estavam preparadas para esse, justamente por estarmos aqui, mulheres e homens, discutindo sobre essa pauta, principalmente nesse segmento. Né? No segmento da beleza, a gente já trabalha com mulheres há mais tempo, né, Marco? A gente atende, mas a gente sabe que no calçado ainda existia esse viés. E eu queria, inclusive, que tu trouxesse para a gente um tópico que a gente sabe aí de uma empresa, que é a Origem, que trabalha muito bem essa diversidade da mulher no mercado. Eu acho bem importante falar sobre isso.
Eu tive a oportunidade de entrevistar a Ana, né, da Piccadilly. Foi muito enriquecedor toda a fala dela, né? E ela fala isso com muita leveza. E achei lindo quando ela falou assim que eles são a terceira geração, né, ali agora que está fazendo a liderança. E daí o avô dela, quando os pais dela começaram a ter os filhos e deram todas mulheres, diz que o avô falou, meu Deus, o que vai ser da nossa empresa? Porque só tem mulher. Né? Então, acho que isso é importante. Aos poucos, a gente vai modificando. E elas, né, elas falam muito a parte de não tem só mulheres na liderança lá, né? Tem homens também. Então, essa questão dessa divisão é super importante. Ontem eu falei numa aula que eu fazia uma dupla importante com vocês, homens, porque a mulher, ela tem empatia, ela tem, às vezes, né, Andressa, esse olhar 360 graus, de entender um lado, entender o outro, e o homem é mais pragmático. Sim. Então, às vezes, precisa assim, olha, a gente tem que decidir. Então, acho que... quando a gente fala na diversidade, já tem estudos, né, de empresas americanas, onde tem diversidade, tu tem opiniões diferentes e é onde tu cresce. Então, acho que a Piccadilly é um exemplo, é uma empresa que se coloca à disposição também para falar sobre o tema, para fazer palestras. E eles realmente, quando eu penso, né, nesse tema, eu faço a referência com eles. Sim, quero pedir inclusive para o Marco e para o Gerson também trazerem outros cases, porque o nosso intuito com a divulgação do selo é empresas entenderem como isso é aplicável no negócio e cada uma vai ter o seu formato, né? Cada empresa tem o seu desafio e a sua necessidade, mas a gente trazendo esses insights, talvez surja aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, alguma coisa já aplicável amanhã na rotina, né? De levar para uma mesa de discussão, escuta, eu vi esse tema, a missa, cada empresa tem a sua necessidade. E aí a gente pode aqui fomentar mais esse negócio e entender que a origem é algo simples, não é algo intangível, é sim aplicado na rotina. Gerson, quer começar? Quero começar. É que assim, ó, eu vou dar um case da Bertex, né? Como outras empresas é difícil tu mensurar o case delas, assim, que a Silvana está mais todo dia com umas empresas, então tem mais essa afinidade com elas, né? Mas digo, repito até, né? O case da Bertex foi a parte social, né? Que a gente aprendeu muito com o ser humano, assim, né? Como lidar com a diversidade, como lidar com as pessoas, o carinho que elas precisam no dia a dia. Hoje eu recebo abraço dentro da fábrica, tem funcionário, posso te dar um abraço? Eu disse, por que não estou de aniversário? Não, mas eu gosto tanto de trabalhar aqui, gosto tanto do senhor pelo que faz por nós, né? A gente sabe da dificuldade da empresa, do trabalho, de fazer, de estar aqui o dia a dia. Sabe, uns abraços assim que, eu nem precisava tanto para ser feliz. E vem aquele abraço. Então, para mim, case da Bertex, do Horizonte Sustentável, fez nós ver muito essa parte humana, muito dessa parte social, muito da parte das pessoas, né? A criar uma família interna dentro da Bertex, onde é que tu sabe, aquele ali eu posso contar. Aquela pessoa, se eu precisar trabalhar no sábado, domingo, a sol, a chuva, ele vai vir. Porque é o gosto dele, é o gosto da empresa. Então, eu digo, a parte social da empresa, nossa, da Bertex, foi um case para nós, né? Que é o grande, na verdade, diferencial de todas as empresas, né, Gerson? Capital humano. Porque as máquinas que tem, tanto na Bertex quanto na Box, ou enfim, qualquer outra indústria, a gente sabe que elas são compráveis. Mas as pessoas, não. As pessoas tu vai moldando no teu formato, entendendo o teu propósito. Cada empresa tem o seu propósito também. E aí o ser humano estar ali muito conectado com o negócio traz muitos ganhos para o negócio, né? Benefício financeiro, benefício social, né? Porque tu tá mais tempo ali do que com a tua família dentro da empresa. Então tem que ser feliz onde é que tu trabalha. É o que eu digo para os funcionários lá. Se não estão felizes, por favor, procure outro lugar para trabalhar. Porque eu não quero alguém infeliz dentro da empresa, né? Porque a felicidade é tão importante para a gente no nosso dia a dia, na família, em todos os lugares, né? Que dentro da empresa não é diferente. Procura a tua felicidade, que pode ser que tu seja feliz em outro lugar. Não digo que Bertex é o melhor lugar do mundo para trabalhar, né? Mas aqui a gente é feliz, da nossa maneira. Eu ia dividir a minha resposta em 3 etapas. A primeira eu ia começar com filhos, porque hoje a Silvana e a Andresa têm um momento de filhas pequenas ou filhos pequenos, filhas pequenas, né? Filhas. E eu e o Gerson estamos em outro momento, filhos adultos. Hoje, um dos meus melhores oxigenadores de ideias, posicionamentos, são meus filhos. Então, o que eu poderia dizer? Se alguém puder ter no seu filho o seu amigo e o seu crítico, acho que é o melhor presente que ele pode ter para si. Às vezes pego pesado, não precisa pegar tanto, mas são meus melhores críticos. Me ajudam muito, assim como
todos têm a sua sócia, a sua esposa, mas é redundante falar, porque acho que a maior sociedade que temos é a nossa família, né? Então, eu queria dizer que ter os filhos como críticos, acho que é o maior exemplo de um trabalho que a gente pode se realizar. Como empresa, eu tive uma experiência fantástica, não vou ser redundante, repetindo o que o Gerson falou muito bem. Eu estava caminhando no centro de Campo Bom e um senhor se aproximou de mim, e eu não conhecia ele. E ele perguntou se podia tirar uma foto comigo. Eu pensei, ou é pegadinha, ou ele vai me dizer para comprar um livro, né? Alguma coisa. E o senhor trabalhava na unidade micro. E ele disse, eu queria tirar uma foto contigo, porque eu sou muito feliz na empresa e eu queria mostrar para os meus amigos que eu estava contigo. Se esse senhor soubesse o quão bem ele fez para o meu coração, ele não imagina como eu fiquei feliz dessa oportunidade, porque foi algo tão inusitado e tão bacana de estar caminhando na rua, no centro de Campo Bom, e ele se aproximar e falar comigo. Fez um bem enorme para o meu coração saber que a gente está fazendo bem feito, que é essa prova dos 9, né? Então, essa que é a parte importante para mim. E a terceira parte, eu estava terminando agora o STARTS, que é um curso que eu fiz um MBA, um pós no ano passado, e estávamos falando sobre assuntos, gerações, e eram 42 pessoas. Desses, a maioria tinha menos de 40 anos de idade. E em um momento nós falamos sobre idade, sobre relações, sobre humanização, e o assunto passou. No outro dia vieram me convidar para abrir o curso para falar simplesmente o que nós estamos falando nessa mesa aqui, de filhos e humanização. Mas qual é o contexto de pegar pessoas de um nível que estavam na Starts pagando caro falar nisso? Conclusão, todos estamos sentindo falta do que estamos falando. Humanização, carinho, propósito. Então, nos mais altos, baixos, médios níveis, hoje, acho que o assunto mais importante é essa humanização, esse carinho, esse olhar nos olhos de novo, né? De ter essa responsabilidade de compartilhar com as pessoas o que sente e se deixar se compartilhar, né? Então, acho que para mim isso é super importante e acho que isso é o futuro de toda a empresa, junto com a sustentabilidade, em crescer e se tornar perene. Então, dividi em 3, fiz uma salada, mas achei que era uma forma de completar aqui. Mas ficou ótimo, Marco. Muito obrigada. Nós estamos indo aqui para uma reta final do nosso podcast, desse episódio tão importante sobre a origem sustentável. E eu quero pedir para cada um de vocês deixar algum insight inspirador, porque nós sabemos que nós temos aí todo o perfil de público nos assistindo, então nós vamos ter aí certificados e tem aqueles que estão assim, mas como que eu poderia começar? O que eu posso fazer? Ou qual é o caminho a seguir? Então eu quero pedir para cada um de vocês deixar uma inspiração para quem está nos vendo, nos assistindo, nesse caminho, nessa trilha sustentável. Sil, podemos começar por você? Pode. Não, eu acho que o ponto, assim, que foi falado bastante aqui, que não existe mais uma receita pronta para nenhum tema. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para dentro da nossa empresa, ver qual é a nossa realidade, o que a gente tem de recursos disponíveis para trabalhar na sustentabilidade e também fazer atividades e processos que funcionam para a empresa, para a gente. Não tem mais como pegar um modelo de uma outra empresa e tentar aplicar. Então, acho que o recado é esse. Não, às vezes o pessoal acha que já tem meio receio, um medo. Nossa, isso não é para mim. A sustentabilidade é para todo mundo. É um programa, que nem eu falei, ele é inclusivo. Tu pode começar por pequenas atividades, né, ou indicadores básicos. E eu tenho certeza que todas as empresas, elas já estão no nível de sustentabilidade. Então, fica o convite para vocês conhecerem o programa. A Sintecal está à disposição para fazer a apresentação. Muito obrigada, Gerson. Olha, que eu tenho a dizer que a gente primeiro, quando tu pega aqueles papéis tudo para fazer o origem sustentável, tu diz, meu Deus, todo mundo tá louco aqui. Mas aí tu começa a olhar, que nem a Silvana falou, a maioria a gente já tem dentro de casa do origem sustentável, né? Só falta compilar, falta mostrar, né? Que a gente não se sabe vender alguns casos, né? Que nem a gente foi fazer uma incursão com os americanos agora, final do ano passado, em novembro, a gente viu que eles sabem se vender muito bem, né? Eles não têm muita coisa que a gente tem da origem sustentável, mas eles sabem vender bem. Então essa é a venda que a gente precisa se mostrar, precisa dizer para o mundo, né? E vindo do top-down, das fábricas também, que a gente trabalha, as fábricas de calçado, para o componente, e nós do componente posterior vamos para a matéria-prima do componente. Eu acho que assim começa fio, tecido, calçado, consumidor final. Então, é um caminho e uma corrente. Hoje a gente está no cluster calçadista, né? Onde é que tem várias empresas com nomes renomados hoje, Beira Rio, Piccadilly, Bibi, Arezzo, enfim, Vulcabras também, bastante empresas que elas nos puxam da matéria-prima, né? Elas puxam nós para dizer, olha, é o top-down, né?
Up por top-down. Aí começa esse caminho de dizer, nós precisamos que vocês vão junto com nós ser sustentável. Nós, da nossa parte, passar para o fabricante do fio ou do papel, nós precisamos que seja sustentável. E é um caminho sem volta, é um One Planet, que a gente escutou muito isso, né, Marco? Lá nos Estados Unidos, na viagem que a gente fez, o pessoal tem essa frase, One Planet, só tem um planeta, só tem um lugar, né, para a parte sustentável, né, desse mundo aí. Sim. Eu ia pegar o gancho do Gerson, com o One Planet, que eu achei muito interessante. Nós aprendemos junto, eu aprendi junto essa expressão, junto na missão da Sintecal. Mas eu diria que além do One Planet, nós temos o One Vale dos Sinos, né? Porque o nosso Vale dos Sinos já teve uma pujança incrível. E nós vivemos ele, alguns por história, alguns por estarem naqueles momentos junto. E nós temos uma oportunidade única que nós nunca tivemos de nos tornar pujantes e ter um produto que se agregue valor, que é a sustentabilidade. Porque nós sabemos que no passado nós vendemos por preço e nós éramos muitas vezes comprados pelas marcas americanas. Hoje nós temos condições de criar marcas brasileiras, criar um brand brasileiro, criar um diferencial que ninguém tem ou poucos vão ter no mundo, que é a sustentabilidade que nós temos no Brasil. Então vejo hoje algumas marcas como a Vert, que é um exemplo muito bonito do Brasil, e outras mais, que esse é o caminho para ser seguido. Criar o poderio da marca, criar a valoração da marca pela sustentabilidade, pela sociedade, pelo Vale dos Sinos, dos nossos negócios, ou seja, por toda a sustentabilidade em si, que ela possa ser capaz de atingir, né? Pelas crianças do futuro, vamos dizer assim. Então acho que seria essa minha parte. E eu sempre tenho na cabeça que são nossas atitudes que movem o mundo, e não nossas ideias. Ou seja, vamos cada um se mexer. Eu brinco na boxe, meus filhos detestam essa frase, mas eu tenho que dizer. A gente tem que aplicar a técnica do TBC. Tire a bunda da cadeira e faça alguma coisa diferente. Obrigado. É isso aí. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acredito que a gente trouxe alguns insights, algumas incomodações, inclusive para que os empresários, né, e empresas da região e também de fora possam pensar um pouco mais sobre essa pauta. A Sintecal, eu creio que está totalmente à disposição, né, Sil? Inclusive no nosso canal do YouTube a gente vai deixar os links aqui abaixo também. Vamos deixar também o nosso perfil do Instagram, então o pessoal pode estar nos contatando aí nas redes sociais. Agradeço a presença, a disponibilidade da agenda de vocês e que a gente possa aí divulgar e fomentar e, inclusive, se retroabastecer aí esse nosso ecossistema sustentável, né, e tornar as marcas tão relevantes no mercado como a gente procura. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada e até o próximo episódio.